Qual a diferença de tomar, sei lá, um scoop de 23 De whey. proteína, de whey... E comer uma proteína. Qual que é o peso disso? Cara, vou te dar muitos exemplos. Vamos começar pela creatina, Tá. certo? Para você ter 5 gramas de creatina, que vai aumentar a tua força e a tua performance no treino, creatina é considerada até um recurso ergogênico, de tão poderoso que ele é. Você teria que consumir 1 quilo de carne. Mano, Caraca, mano. um negocinho de Se creatina. você quer uma dose de 5 gramas de creatina, você teria que, no alimento natural, consumir 1 quilo de carne vermelha. Caramba. O Kaique fica com frescura Então pra tomar não precisa creatina. falar mais nada, né? Ele fica, Você tem ai, que medo de tomar amargo. creatina? É, ele Não, fica, não, ai, não é ai, que amargo, não. amargo. Ele fica, ai, ele fica assim. ele Nem fica tem assim. gosto, parece uma areia. Eu tem só falo assim, gosto. pô, gosto de areia da porra. Só isso, ó. Certo? Whey Então, protein. eu queria amargo. chegar até... A gente tem uma dúvida aqui que tá nessa linha, eu já quero bater isso já. Eu queria saber o que dá pra substituir e se vale a pena substituir. Então, por exemplo, começo de 1 treino, quilo de carne. pré-treino. O que dá pra substituir e vale a pena substituir o pré-treino? Se você não tem dinheiro para um bom pré-treino, você pode estar consumindo uma bela dose de café preto. Cafezinho. Cafezinho. Café preto. Ômega 3. Pré-treino tem 4 substâncias, geralmente. Um bom Tá bom. pré-treino. Ele tem beta-alanina, que é um aminoácido que aumenta a sua carnosina. Tá. Carnosina em alta no seu corpo te faz mais resistente. Então, a sua capacidade de resistência é maior. Num treino de força ou num treino de endurance. Resistência. Beta-alanina. Arginina. A arginina é um aminoácido que, em grande concentração no seu corpo, ele aumenta a sua capacidade de vasodilatação Uhum. pela liberação de uma substância chamada óxido nítrico. Certo? Uma vasodilatação maior, você tem uma circulação de sangue maior, você transporta mais metabólicos e nutrientes para o seu tecido muscular. Tá. Taurina. A taurina, ela entra como um parceiro da cafeína, fazendo com que essa cafeína tenha um efeito mais prolongado. Que o cafezinho é um negócio meio rápido. Ele E dá o aquele café, pum. ele tem a cafeína. Então, Ah. ela tem um desses 4 componentes. A pergunta é, Renato, esses componentes são essenciais? Não. Mas faz a diferença. Cara, faz diferença. Faz. Faz diferença. Beta-alanina é um produto de uso crônico. Você precisa usar todos os dias. Faz diferença. Entendi. Tem muito estudo validando beta-alanina para performance. Taurina vai fazer diferença com o uso da cafeína? Vai fazer diferença. Arginina vai fazer diferença? Vai. Talvez a arginina seja o que faça a menor diferença. Uhum. Mas não é o essencial. Entendi. O cara bota o shape sem o pré-treino. Sim. Um- Tanto que o pré-treino, diferente do café, por exemplo, eu tenho essa sensação. Tudo bem que o café também entra outra questão que é o prazer, né? Você É um cafezinho. aproveitar o café e tal, né? Ele entra numa coisa A ali cultura meio do café. pela socialização. Isso. Brasil, Mas, por né? exemplo, o Cultura do café, você toma ele ali de manhã, porra, à tarde você precisa tomar outro pra te dar aquele gás à tarde. O pré-treino é diferente, ele realmente... Velho, se mais você tomar o prolongado. pré-treino... Eu sou esse cara. Se eu tomar pré-treino 4 da tarde, 5 da tarde, fudeu, irmão. Vai dormir 1h da manhã. Eu não durmo. Não dá pra... Eu não consigo tomar um... Por conta da Entendeu? associação com a taurina. É isso. Não, se eu tomar um café Agora e treinar, faz eu sentido. me cago na academia. Agora Porque tem, eu agora sou tem um cara gente que usa a noite e dorme. Então, cara, que loucura. Porque eu sou um cara que treina mais à noite. Não parece que eu treino, né? Mas eu treino mais à noite. Mas treina fofo, né? Então, nós vamos falar o que é Tá treinar bom. fofo, inclusive. E aí, se eu tomo pré-treino, eu tenho essa dificuldade de chegar no final do dia e ter aquela energia de treinar. Ao mesmo tempo, eu não gosto de acordar cedo. E aí, se eu tomo pré-treino, me foda. Aí eu fico num... Aí eu falo, então vou ver um filme. O ômega não vou 3, fazer nada. dá pra substituir? e se for substituir, qual é a quantidade que eu tenho que comer de outra coisa? O ômega 3 a galera fala muito, né? Cara, o ômega 3 você pode substituir com uma fonte de gordura, como por exemplo do peixe. O peixe é muito rico em ômega 3. Você também não é obrigado a tomar ômega 3. Você é obrigado a ter uma alimentação muito bem diversificada. Entendi. Então, se você tiver, por exemplo, na sua semana, 3 vezes por semana peixe, que não precisa ser salmão, que é caro. Pode ser sardinha, super barato. Entendeu? Tilápia, sardinha. Se você tem alguma fonte de oleaginosa, por exemplo, como uma castanha, ou preferencialmente um amendoim,
uma pastinha de amendoim ali para fazer aquela sobremesa gostosa, ou mesmo o próprio azeite de oliva, você tá bem coberto de gorduras saudáveis, Uhum. entendeu? E O problema é que a gente tende a consumir só gordura saturada. Um bom abacate que também. é tipo industrializado, né? Exato. Industrializado não, gordura saturada, gordura de fonte animal, Ah, entendi. entendeu? Gordura de carne vermelha, gordura de porco, E um Q10? coenzima Coenzima. Q10. Cara, a coenzima de Q10 ela é muito boa. Ela tem tudo a ver com a melhora da pele, da unha, principalmente, do cabelo, tudo. Mas você vai encontrar essas substâncias facilmente na alimentação e elas não são essenciais. Entendi. É uma coisa mais premium, entendeu? Tá, entendi. É tipo whey, é tipo, meu, quanto que... Eu queria saber a proporção real. Tipo, cara, tomar um whey aqui... se eu Uma não fosse- dose de whey, um whey de qualidade, que tenha 23 gramas de proteína, por exemplo, uma dose de whey de 23 gramas de proteína, que é o whey que a gente consome, ela é equivalente a 100 gramas de peito de frango, mais ou menos. É, Peito de frango cru. é uma... 100 gramas. Dá dois... Dá... Financeiramente falando, tá, gente? Do jeito que tá o preço do frango, não tá muito mais caro, não, cara. Não tá diferente. É mais Ó, prático, então né? não, Tá ali Prático, né? junto. A questão é, muitas pessoas, como a gente, usam o whey protein porque ele vira o nosso doce favorito. É uma sobremesa, né? A minha mulher, ela faz muito, tipo, com panqueca e tudo. Faz tipo Você calda faz de uma- panqueca. Você pega aveia, ovo e whey, você faz uma panqueca docinha gostosinha. Vira base de receita. Ela faz a Você pega panqueca um e faz uma iogurte. calda ainda. Sabe o que eu faço? Por exemplo, à noite, eu pego iogurte, whey, uma colher de pasta de amendoim e eu misturo bem e eu pego uva verde Aham. congelada, que eu deixo congelado, coloco, cara, é uma sobremesa. Só que com os macros que eu controlo. Por exemplo, para mim a pasta de amendoim vai bem porque eu posso consumir essas calorias. Se a pessoa tiver num processo de emagrecimento, ela tira a pasta de amendoim, ali tem basicamente só proteína. Mas o whey também, ele tem carboidrato. Depende do whey. Depende Entendi. do whey. Se você pegar um whey, por exemplo, você ainda tá com a Solders? Pode falar. Mas posso falar? Pode, falar, pode lógico. falar. Depende do whey. Por exemplo, agora eu vou falar um pouco sobre o nosso whey. Até pegar antes o de você whey da falar, Growth- até antes de você falar, porque assim, eu sou fora do mercado, tá, gente? Eu sinto hoje que o whey é muito mais gostoso do que foi um dia. Pô, todo mundo sabe, né, cara? Pra ficar mais gostoso, tem que colocar um monte de coisa a mais. Fala, Porque depende do whey. eu fui de uma época que eu achava ruim tomar whey. Eu falei assim, cara, negócio ruim do caramba e tudo mais. E eu acredito que era, entre aspas, melhor, porque provavelmente tinha mais proteína ali do que sabor. Desenvolveu muito também aromas e fragrâncias. Tem muito mais né? tecnologia hoje. É. Aromas e fragrâncias. Mas você pega, por exemplo, um whey, por exemplo, como o whey da Growth, ele tem 80% de concentração de proteína. 80%. E os outros 20% você vai dividir entre aroma, sabor. Aí tem carboidrato, tem um pouco de gordura, mas é muito pouco. Uhum. Você pega o carboidrato, é muito pouco. Agora, tem que olhar a dose. Olha lá no seu whey. Vira a embalagem e veja. Em 30 gramas, quanto tem de proteína? Tem whey que, numa dose de 100 gramas, ele te oferta 23 gramas de proteína. Meu amigo, isso é um hipercalórico. Isso não é whey protein. Então, Teve um o whey que segredo famoso que não lançou é- aí de um scoop gigantesco de... É que a legislação brasileira permite isso. é que, na verdade, não é nem que a legislação permite, Julião. Sabe qual é o problema? É uma driblada Ele que eles coloca, dão. é uma driblada. Ele coloca lá 21 gramas de proteína por dose. Aí a pessoa fala assim, ué, eu vejo fulano 21, outro 23. Ah, mesma coisa. Só que qual é essa dose? Quanto que vende produto? É o scoopzinho que vem na embalagem, né? Tem um que vem, por exemplo, o da Growth Scoopzinho é desse tamanho assim. Por quê? Em 30 gramas, 23 gramas de proteína. Agora, se em 30 gramas tem 12, Uhum. se em 60 gramas tem 23, é uma proporção matemática. Quantos gramas é a dose e quanto de proteína ela oferta nessa dose? O resto é carboidrato e gordura. O cara que treina sozinho no prédio, assim, ele... A chance de ser um derrotado, né? É grande, né? Treinar fofo é grande, né? Ó, vamos lá. Se eu entender que treinar... o que a gente chama de treinar fofo é treinar sem a intensidade adequada. Todo mundo que não é atleta provavelmente treina sem a intensidade adequada.
É porque o cara não quer se estressar, né? Não, ele não quer, ele não leva o físico dele ao esforço que um atleta leva. Ao limite, já começa né? por aí. Aí a gente tem a percepção de esforço, que aí também a pessoa acaba se complicando isso daí. Não é porque ela teve o máximo de esforço dentro do treino dela que ela fez um bom treino. Entendi. Então também tem isso, né? Então tá atrelado ali a quantidade Isso é bom de ter um peso que você profissional, né? usa, ao número de repetição que você usa, ao tanto que você descansa entre as séries, Tá. se você tá progredindo ou não as cargas, se o seu movimento é um movimento amplo, ou se o seu movimento é um movimento porco, que precisa ser limpo ainda. Então tudo isso a gente considera como treino fofo. Então tá ligado à execução, a tempo de execução, a carga que você utiliza e ao tempo de descanso que você utiliza. Qual que é o tempo de descanso? Ele é variável. A gente tenta usar que a gente chama é um recurso que nós temos. Tá. E como que é esse recurso? É você ajustar de acordo com a sua percepção de esforço e fadiga. Da primeira para a segunda série, você não precisa de um grande intervalo, porque você usou uma carga pequena, você está aquecendo. Aí você vai aumentando essa carga para chegar até o seu limite. Tá. Quanto mais próximo do limite, maior o tempo de descanso para promover a recuperação e não comprometer a série principal. Tá. O que você tá falando assim, que um jeito legal de treinar é você, por exemplo, vou fazer aqui 3 de 15. Sim. Aí até a gente pode perguntar o que é melhor, 3 de 12, 3 de 20, sei lá, ou 4 de 15, enfim. A adaptação é feita assim, 3 de 12 a 15. Tá. O tempo de descanso depende de quem é. Se você tem um indivíduo magro, ele pode usar um intervalo um pouquinho menor que ele já consegue promover a recuperação. Agora, se você tem um indivíduo obeso, muito provavelmente você vai precisar de um pouquinho mais de tempo para que o coração dele consiga baixar o batimento e ele consiga fazer a próxima série sem comprometer. Mas, por exemplo, o 3 de 12 aqui, a cardiorrespiratório dele. primeira eu faço, eu vou progredindo a carga já aqui, por exemplo, na primeira desses 3 de 12 eu faço uma carga, né? Aí depois eu subo, vou subindo a carga? A premissa do treino é essa, mas quando você está no processo adaptativo não existe essa necessidade. Ah, entendi. É muito mais movimentação Porque pro você cara está não se ali ferrar. na parte de coordenação. Você Sim. está aprendendo a compreender como é que você faz o exercício. Entendi. Aí treina até sem peso. É a parte coordenativa. Então, o que eu falo? Vamos aprender primeiro caligrafia. Fez caligrafia? Agora a gente vai para a parte de gramática. Tá. Entendeu? Beleza. Então são coisas diferentes. E qual que é o Eu mínimo e brinco, qual que é o sabe o quê? ideal? Que existem 4 sinais de que uma pessoa treina fofo. Tá. 4 sinais. Primeiro sinal, ela faz 4 de 12 ou 4 de 10 ou 4 de 15. Ou seja, o número de séries dela tá engessado. Tá. Por quê? Porque se o número de séries dela tá engessado, quando der 12 ela para. Ah, mas cabia 15, mas 4 de 12. Segundo, no intervalo de descanso entre as séries, ele pega o celular. E aí, meu amigo, o intervalo pode Você ser perde de a 1 noção. minuto a 10 minutos. Terceiro. O cara fica pendurado no aparelho, né? Exatamente. Terceiro sinal. Alguém chega pra ele e fala assim, cara, tá leve, vamos aumentar a carga? Ah, não, em vez de aumentar a carga, vamos fazer um bisete, a gente faz esse exercício junto com aquele. Haverá sinais. Haverá Em sinais. vez de ele aumentar a carga e aumentar o nível de esforço dele, ele vai fazer 2 exercícios ao mesmo tempo. Cara, se ele tá fazendo 2 exercícios ao mesmo tempo, significa que o outro foi fofo. Você não é atleta pra conseguir fazer um bisete Você em não, alta intensidade dos dois. você não fez nenhum dos dois direito. Não fez nenhum dos dois direito. E quarto, quando o cara só procura máquina. Ah, essa maquininha aqui, depois aquela maquininha ali, ele não se dispõe a fazer um exercício livre, multiarticular e aprender a executar, a equilibrar o peso para que esse exercício realmente traga resultado. Saia Você sabe perfeito. quando? Você sabe uma coisa muito legal? O Thiago Nigro uma vez mandou um vídeo pra mim e falou assim, irmão, pega isso. Aí ele jogou aqui, ó, 2 halterzão aqui, ó, de 30 quilos no supino e pô, soltou. Eu falei assim, Thiago, você enfim entendeu agora o que é treinamento. Treinamento é isso, é esforço, é gana, é o desafiar-se a equilibrar e segurar aquele peso. Porque antigamente ele só queria o quê? Ah, vou puxar Só aqui, queria vou puxar maquininha. ali. Só maquininha. Máquina, remar, Ele era assim, remar, né? Lembra? Ai, não gosto de máquina. Só gosto de É, máquina. Ele era assim, né? Quando ele virou pra mim e falou, Renato, olha isso aqui, ó. Vlau, Nada. jogou, eu falei assim. Ele virou o doido da barra. Ele só quer fazer barra agora. Ele virou o doido da barra. Tudo ele tenta fazer no Sim. treino livre. Porque Interessante, é o cara. treino Pra mais mim são difícil. esses 4 sinais. E tem que ir até o limite. Na última você tem que fadigar ou em todas você tem que fadigar? Não. Você tem que se preocupar em fazer as séries principais até o limite.
né? Então, o que acontece? Se você desgasta demais o seu músculo, vamos propor aqui 4 séries para você de supino. Tá bom. Então, o seu primeiro exercício é o supino. E eu vou supor aqui que você consiga fazer de 6 a 8 repetições com 30 quilos de cada lado. Então, Tá bom. 30 mais 30, 60, dá 80 quilos no total no supino. Então, a primeira série a gente vai com 10 de cada lado. Já são 40 quilos. E aí eu vou progredindo isso série a série. Eu não vou pedir para você fazer 12 repetições na primeira série para a segunda, porque se eu fizer 12, 12, 12, a última eu não vou conseguir fazer 12 com 80. E a minha ideia é tentar fazer o máximo que eu puder com 80. Tá. Então o que eu vou fazer? Eu vou preservar você, eu vou pedir, ó, me faz de 4 a 6 movimentos da primeira para a segunda série, de 4 a 6 movimentos da segunda para a terceira e até chegar à quarta série. Quando eu chego na quarta série, agora eu vou falar, então você está com 80 quilos, agora eu quero que você faça no mínimo 8, no máximo 10. Se tiver leve para mais peso, pode até fazer, mas no outro treino eu quero que você aumente para você ficar nessa faixa de repetição aí, entre 8 e 10 repetições. O que vai acontecer? Cada vez mais você vai conseguindo aumentar a capacidade de força dessa série principal. Por quê? Porque você guardou a energia de todas as séries, deixou ela acumulada para dar aquele sprint final na última série. Então é como Legal uma isso. corrida, você tem que ser estrategista. Na corrida, você não pode sair explosivo no começo, porque vai faltar gás no final. Então você começa calculando ali o quanto que você precisa de ter de gás, e quando você vê que você tem um gás ali que fala, olha, agora é a hora do meu sprint, você acelera, porque você sabe que até daquele ponto de partida até o ponto final, você consegue manter um ritmo mais forte do que o de antes. Tá. E é aí que você vai ganhando posições. Então é por isso que é muito comum você ver os atletas ali, corredores, começam com um ritmo na corrida, no final da corrida eles estão com um ritmo muito mais forte. E deveria ser o contrário. Não, vou Sim, estourar sim. aqui na frente e no final eu tô chegando Total, cansado. total. Não, é exatamente o contrário. Assim você consegue aumentar o rendimento.